Boa noite, pessoal. Deixa eu só colocar o tema da live aqui. Criativos. Boa noite, pessoal. Hoje nós vamos falar de um tema super importante, que é a questão de como desenvolver um texto acadêmico criativo. E estou muito feliz porque hoje nós temos um convidado super especial, que é o professor Guilherme. Esperar ele entrar na live para a gente poder começar. Ele já está por aqui. Mas antes de iniciar, pessoal, eu queria reforçar com vocês o convite para que vocês façam parte do canal do Telegram, onde eu compartilho várias dicas sobre pesquisa, sobre mestrado. Essa semana a gente teve um número muito grande de pessoas que começaram a entrar no canal do Telegram. A gente já tem quase 150 pessoas interessadas em aprofundar em pesquisa, em saber mais sobre o processo seletivo de mestrado, então fiquei bastante feliz. Então quem ainda não está lá no canal do Telegram, depois da live, vai lá no meu perfil, tem um link que vocês vão ser redirecionados para o canal do Telegram, tá bom? Então vamos já convidar o professor Guilherme, ele está aqui na área, para a gente poder iniciar o nosso bate-papo. Pessoal entrando aí na live, boa noite, boa noite. Tainá, Gabriel, Giovana. Boa noite, professor Guilherme, tudo E bem? aí, tudo bem, Gustavo? Beleza? Tudo bem. Boa noite aí para o Obrigado. pessoal, tranquilo? Pode continuar aí sua exposição. Eu tinha entrado, mas não tinha entrado no. Ainda estou meio mobral com essa live duplicada. Beleza. Primeiramente, agradecer você por ter aceito o convite. Pessoal, para quem não sabe, o Guilherme foi meu orientador do meu primeiro artigo, me orientou no TCC. Então, é uma pessoa super gabaritada e tenho certeza que o tema que nós vamos falar aqui hoje vai ser muito importante. O professor Guilherme tem muito conhecimento sobre pesquisa, terminou o doutorado recentemente. Então, estou muito animado também para poder aprender mais com você, Guilherme, nessa E aí, noite. Gabriel? E se apresente para o pessoal para a gente poder começar. Quem que é o Guilherme? Um pouquinho. Tá bom, né? Então, inicialmente, boa noite a todo mundo. Bom ver alguns conhecidos aí também. Agradecer o Gustavo pela iniciativa, ter acompanhado aí desde o seu projeto que iniciou aí depois de formado já, né, dentro do mestrado. Então, parabéns pela iniciativa que é bastante rara, né? Então, a crítica que eu quero fazer hoje é justamente, infelizmente, esse ego que existe no universo da pesquisa e normalmente tudo fica preso dentro da academia, isso não é compartilhado, isso não é repassado. Então, a gente tem que ir quebrando aí essas barreiras, né? Então, parabéns pela iniciativa, por estar compartilhando isso, tanto para quem é, né, dentro do cenário acadêmico, mas também para quem de alguma forma tem interesse em entrar nesse cenário e tudo mais. Bom, gente, para quem não me conhece, né, em relação. Depois eu mando aí os abraços para todos os alunos, senão eu vou parar aí para dar tchauzinho. Mas agora eu mando um abraço coletivo para todo mundo. Bom, gente, sou formado em Direito, né? Obviamente, então entrei na faculdade em 2007, né? E aí, de primeira, essa ideia de pesquisa dentro da universidade. Eu fiz pela UFG, o curso de Direito, então não era muito próximo ali daquele início, né? Eu já tinha uma certa afinidade, principalmente né, no ensino médio, trabalhos de feira cultural, feira de ciências, então eu sempre fui mais proativo nesses trabalhos, né? Quando eu entrei na faculdade de Direito, eu nem fazia noção, quando eu entrei na universidade, eu nem fazia noção que era isso de pesquisa, de extensão, ensino, enfim, então tudo foi novidade logo ali naqueles primeiros anos, né? E aí eu tive essa oportunidade, querendo ou não, a gente tem um incentivo a mais dentro do universo das universidades públicas, a gente tem um incentivo a mais a essa questão da produção científica, e aí desde o primeiro período eu tive essa oportunidade de conhecer, na época, pelo professor Nivaldo Santos, que encabeçou bastante ali a gente do primeiro período, para estar inserindo dentro de projeto de iniciação científica, e aí por aí foi, né? Tive essa oportunidade na faculdade de participar de alguns eventos nesse sentido, tá? Tanto eventos científicos como não científicos, né?
praia jurídica e tudo mais, também participava, né? Então, acho que balizar isso na universidade é muito interessante. Um abraço aí ao Vitor, a professora Marina também, acompanhando nossa live. E aí, pessoal, bom, dentro desse caminho da pesquisa, tive a oportunidade de ter contato à época da minha graduação com o mestrado em Direito Agrário, e aí logo eu saí da graduação em 2011, eu me formei, né, começo de 2012, colei grau, e aí eu já tive a oportunidade de estar no mestrado de Direito Agrário, trabalhei com criminologia, que é uma outra área aí também que eu gosto de estudar, embora eu não goste de dar aula. E ali eu fui desenvolvendo, né, embora no meu mestrado eu não tive essa oportunidade, e isso talvez é um mito, de poder me aprofundar na questão da cientificidade mesmo de uma produção. Então, meio que eu tive, no meu mestrado estava se reestruturando, quando eu entrei em 2012, hoje tem uma roupagem totalmente diferente, o mestrado, mas quando eu entrei, infelizmente, em razão desses déficits, eu tive uma especialização em direito agrário, do que propriamente um apoio na área da pesquisa, né? Então, foi aos trancos e barrancos ali para conseguir compreender melhor e apresentar a dissertação. Depois disso, fiquei um ano e meio aprofundando meus estudos na parte de epistemologia, de metodologia, etc., mais aplicado a questões diversas. Já estava um pouquinho cansado do direito, então o direito fica um pouco cansativo, depois você fica né, graduação, mestrado, dando aula para o direito, e aí eu tive a oportunidade de fazer o processo para a PUC aqui de Goiás, na área de educação, onde eu segui. E aí realmente lá na PUC eu tive um maior aprofundamento nessas questões, em especial de percurso científico de um texto, né? Então, sobre esse ponto, ali que eu desenvolvi mais. E aí eu sempre trouxe isso para dentro do meu ambiente de trabalho, né? Que são as salas de aula. Então, sempre gostei de incentivar os meus alunos, às vezes com apoio, sem apoio das instituições por onde eu passei, mas sempre tentando alertar que é um caminho muito interessante, é um caminho que cada vez tem sido mais valorizado. A gente tem um universo muito saturado, né, no direito, e a pesquisa é algo que eu acho prazeroso. Você trabalha com aquilo que você gosta de estudar. Ninguém é obrigado a pesquisar o que não gosta. Embora eu veja muito aluno no TCC fazendo isso porque quer ter minha fácil, né? Mas, em tese, você está dentro do universo da pesquisa, numa área prazerosa para trabalhar. Né? Então, em termos profissionais, continuo em sala de aula atualmente. Mais ou Muito menos bom, esse aí viu? o É percurso. bom. Uma das coisas que eu sempre converso com os convidados que eu trago na live, perguntando essa questão, né? Qual que foi a trajetória para o pessoal poder compreender, né? Qual que foi o percurso? Porque muitas pessoas veem, às vezes, uma pessoa com mestrado, com doutorado, mas não sabe qual que foi o caminho que ela trilhou. Então, acho que é muito importante a gente compartilhar, né, essas experiências com mais pessoas. Agora, já partindo um pouco mais para a parte prática, né, da nossa live, para o tema mesmo da nossa live, Guilherme, queria que você Certo? falasse para a gente o que que é ser criativo na pesquisa. Como é que você vê essa questão dentro da pesquisa? Ó, partindo de um aspecto mais geral, para depois a gente já fazendo a metodologia aí, né, do geral para o específico, mas primeiro ponto justamente é você se situar na sua área de pesquisa, né, no cenário que você se encontra. É muito comum para quem é do direito, principalmente aí, a chegar, por exemplo, que é uma pesquisa, eu quero falar sobre direito penal. Né? Bom, direito penal é imenso, direito civil, direitos humanos, políticas públicas, o que seja. Então, acho que um primeiro passo, antes de pensar no texto em si, científico, dentro do percurso, que aí o papel do orientador é muito importante nesse sentido, ou de um apadrinhamento científico que você tenha, é justamente conseguir lapidar junto aí ao futuro pesquisador essa afinidade temática. Né? Pode ser que ela seja inicial, ela seja ainda especulatória naquele início. Né? Então, um aluno, às vezes, do segundo período, do primeiro período, quando ele ingressa nesse universo, não tem como eu aprofundar e já querer que ele saiba todo o direito penal, civil, que seja. Mas ele ter justamente essa proposta de querer pesquisar ou especular alguma coisa, né? Eu sempre digo isso, às vezes pode parecer
que é muito imbecil aquilo que a gente pensa, aquela especulação, quero estudar, enfim, a relação entre direito civil e, sei lá, uma série nova aí, Narcos, né? Sei lá, uma série televisiva. Isso pode parecer, às vezes, algo que os outros vão questionar, etc. Cadê a cientificidade nessa produção? Mas isso é importante porque é uma primeira especulação. Então, acho que o primeiro ponto dentro da pesquisa é essa afinidade. Esse é um primeiro momento. O segundo momento, obviamente, que é a parte mais prazerosa para alguns e mais dolorosa para outros, é a construção de um bom texto científico. Né? Então, depois que você tem, vamos dizer assim, essa apropriação junto do seu orientador do que vai trabalhar, elaborações de projeto. Então, você precisa fazer a missão que eu acho mais complicada na pesquisa, que é conseguir transportar tudo aquilo que você investigou aí para dentro de um artigo, né? De um paper, de uma comunicação, de um livro, que seja. E aí a gente entra justamente nos pontos mais problemáticos no universo hoje da pesquisa, e em especial aqui nos alunos do direito, isso é um déficit tremendo, né? Acho que você, durante aí os seus processos de mestrado, você acompanhou muito bem isso. Então, às vezes na universidade a gente, vou usar isso, às vezes vou até ser demitido, né? Mas a gente brinca de pesquisa ao fazer alguns TCCs, trabalhos de curso, realmente o percurso em que se espera é um resumão, apostila, que o aluno tem apresentado ali no final, né? Mas isso envolve também uma série de fatores. Mas voltando aí a pergunta central, eu considero, Gustavo, e aí também para os presentes, que um bom texto científico, né? E aí não necessariamente monografia, mas qualquer que seja a modalidade aí que você venha trabalhar, ele é composto, dentro da minha visão, de um primeiro grupo de análise, que eu estou chamando aqui de formais técnicos, que é a parte canseira para todo mundo, mas isso é obrigatório, porque a ideia é que uma pesquisa, ela não morra aqui em Goiânia, dentro da sua faculdade, aí no seu computador. Então, houve uma padronização, historicamente construída, regras padronizadas a nível mundial, a exemplo de regras próximas da ABNT, o sistema AVA também é uma outra modalidade. Então, esses aspectos formais técnicos, eles são... E aí, Diogo, abraço aí, Diogo, meu irmão lá de Brasília, acompanhando a gente. Então, muito importante a gente seguir. Aluno enche o saco, principalmente na graduação. Em mestrados, em doutorados, já está um pouco mais introjetado essas regras formais técnicas. Né? Então, o primeiro ponto é obedecer então, as normas técnicas, a BNT, sistema AVA, qual que seja. E numa segunda questão, que tem sido uma dificuldade, infelizmente, por mais que isso pareça absurdo, regras de coesão e coerência textual. Então, gramática, ortografia, né? Isso é muito importante nessa primeira etapa de elaboração de um texto científico. Eu falo muito isso nos alunos que eu oriento, nos trabalhos que tenho a oportunidade de orientar, que os alunos, às vezes, eles perdem a noção de conectividade de um texto. Então, um exemplo muito prático, porque na hora de fazer uma petição processual, se faz isso, você joga lá e colaciona-se a jurisprudência, e pá, você joga aquilo. Ela não guarda, às vezes, um nexo em termos de texto. Um texto científico, ele é uma narrativa, do começo ao fim, ele é um percurso. Então, quando eu jogo uma citação, uma referência, quando eu jogo uma jurisprudência, o que seja, o aluno tem que fazer, o pesquisador ele tem que fazer essa conectividade. Isso não é inicialmente a conectividade no sentido da pesquisa em si, mas de texto mesmo, que ele saiba usar conectores textuais para que case, para que pelo menos a redação não fique truncada. Porque se eu não conseguir nem ler a redação, então como que eu vou apropriar da pesquisa dele, né? Do que ele compartilhou. Então, dentro dessa primeira abordagem, esses elementos aí formais, técnicos, é de suma importância num texto científico. Né? O segundo grupo, e aí esse é o mais problemático, acho, na área da pesquisa, o que eu estou colocando aqui como o percurso epistemológico, né? Ou o percurso propriamente científico da pesquisa. Que eu quero dizer com isso na hora de elaborar aí um texto? Né? Que nesse percurso, né, científico, o aluno ele tem que seguir necessariamente um método.
né? De maneira tradicional, essa estrutura da pesquisa ela foi montada há muito tempo, desde autores, alguns mais antigos, com Bacon, etc., mas em Descartes a gente tem uma apropriação melhor disso, que era aquela ideia, né? Eu olho para o Sol hoje e vejo ele proporcionalmente, visualmente menor do que a Terra. Numa apropriação de conhecimento, eu falo, olha, o Sol é menor que a Terra, ok? E muito disso foi acreditado, ou o Sol ele vai ter a sua rotação tendo a Terra como centro. Porque a observação humana, mais do dia a dia, por assim dizer, ela não passava por essa ideia de produzir algo científico. Então, uma ideia é a crença, eu vejo o Sol menor do que a Terra, e outra é a abordagem científica com base nisso. E essa abordagem ela passa por algumas etapas para justamente trazer a ideia de demonstrar aquilo que realmente seja verdade. Né? A grande causa da pesquisa é isso, demonstrar o que é a verdade do mundo, o que é a verdade do universo. Então, para que essa verdade seja alcançada, esses percursos foram criados, né? Inicialmente ali com base em autores do iluminismo, etc. Enfim, tem toda essa parte histórica, mas esse método foi importante para vencer essa barreira da metafísica, né? Eu acreditar que o eclipse acontece porque uma sombra maldita passa lá e isso é a sombra da maldição. Então, a própria história da sociedade foi muito presa ao mito, e isso é algo muito perigoso, porque pode ser jogado como questão política, um critério de dominação, e a ciência, quando traz a verdade, ela traz à tona, né, o que é tudo. Então, dentro desses elementos epistemológicos, desse percurso epistemológico, a primeira questão que o pesquisador tem que ter é seguir esse método. Que é basicamente o que acho que boa parte de quem já pesquisou aí já fez, né? Então, tem um momento de observação, depois uma coleta fática, depois a eleição de uma especulação observada, que é a problematização, trazendo já para uma versão mais moderna, a gente traz a análise do falseamento, que é aquela ideia de inserir a hipótese dentro de um método científico, as implicações e resultados. Né? Resumindo, isso lá, desse método científico, é o que a gente faz na prática com os projetos de pesquisa. Né? E aí vários autores construíram isso. Então, Descartes teve colaboração, Karl Popper, Kuhn também, dentro da Revolução Científica. Então, todos ali tiveram um papel para criar método científico, que é a gente trazer verdade com base no que é factível para o homem, não é? Por que isso não é mimimi? Eu falo para os alunos, né? Um abraço, Ju, um abraço aí, Ju também pesquisadora de direitos humanos, né? Então, por que não é mimimi fazer essa concepção de método? Porque o aluno faz, né, o pesquisador, eu estou aqui muito usando a graduação, eu estou bem mais próximo hoje da graduação, não leva a sério o projeto de pesquisa, eu chamo isso de uma opinião desacreditada, é uma cientificidade desacreditada. Então, quando não se tem um rigor nesse método, é a mesma coisa de eu pegar qualquer coisa aí do Facebook, da internet, colocar isso e divulgar como uma verdade sem demonstração, sem ter um percurso sério para aquilo. Né? Então, dentro dessa primeira acepção, a gente não pode ser meramente especulativo, a gente não pode ser meramente retórico dentro de alguém que dentro de um discurso da ciência quer buscar a verdade das coisas. Então, eu acho que esse é um princípio básico dos textos. Mas, só para finalizar, já te passo a palavra de novo, Gustavo, esse método entra no principal aspecto, que é a visão que você tem sobre o método. Aí são os métodos de abordagem, que são as matrizes do pensamento, do saber, que aí já é uma outra questão. Né? Então, primeiro eu preciso saber esse percurso
de método. Então, observação, demonstração, etc., implicações. E agora, como que eu vou colocar o meu olhar sobre esse objeto pesquisado são os métodos de abordagem, que aí envolve não só a construção da própria teoria da ciência, que é a epistemologia, mas também questões de ordem cultural, política, econômica, e por aí vai. Muito bom, Guilherme. Acho que você conseguiu fazer bem essa definição, né, primeiramente, dessa base que as pessoas têm que ter Sim, para, enfim, do conhecimento científico. Eu acho que é muito importante, como você comentou, essa é uma deficiência que nós temos, né, principalmente nas universidades públicas já tem uma tradição maior, como você comentou, né, de pesquisa, de grupos de pesquisa. Agora, principalmente nas universidades particulares, isso não é tão incentivado e acaba que fazer pesquisa é para cumprir tabela, quando a gente chega ali mais para o final do curso, para fazer um TCC, e acaba que os trabalhos, eles muitas vezes nem em tese são considerados sim. trabalhos científicos, acabam virando textos argumentativos para São, defender um determinado ponto de vista. Então, é uma coisa que eu sempre falo aqui, né, que a gente tem que tirar esses vícios da nossa prática profissional, às vezes da advocacia, que nosso objetivo ali na advocacia, muitas vezes é convencer o magistrado. Então, a gente vai usar toda a retórica persuasiva, argumentativa para convencer. Agora, na pesquisa, é totalmente diferente. A gente tem que usar uma linguagem equilibrada, né? A gente não pode defender fielmente algo. A gente tem que sempre buscar esse equilíbrio. Eu acho muito importante. Um ponto que você falou sobre essa questão também da orientação, eu acho que é muito importante. Eu lembro, não sei se você lembra, mas eu comecei pesquisando com direito à moradia. Eu até participei do Comped foi, lá com sim. Brasília, com a Eliezer. Aí um dia no corredor, eu cheguei para conversar com você. E eu falei, Guilherme, eu queria um tema que fosse que menos pessoas falassem sobre, porque direito à moradia eu já encontrei muito trabalho escrito. Aí você, não sei se você se lembra, aí você foi e falou assim, por que que você não pesquisa sobre população em situação de rua? E foi aí que eu comecei a pesquisar sobre população em situação de rua, que depois virou meu TCC e depois virou meu projeto de pesquisa para o mestrado. Sim. E foi um tema que eu consegui trazer esse aspecto de criatividade, porque principalmente no direito é algo que ainda é pouco debatido, tem mais estudos em outras áreas, né, do conhecimento, e no direito não tinha tantos trabalhos. Então, eu encontrei uma forma de fugir, né, do senso comum, porque, como você comentou, né, geralmente o pessoal gosta de pegar os temas que são mais É, batidos, né, no direito. E a gente, às vezes, não consegue trazer essa criatividade para a nossa pesquisa. E outro ponto também que eu acho que é importante falar, a questão da diferenciação, né, da criatividade para a inovação. A gente precisa trazer a criatividade para a nossa pesquisa, mas a inovação, que é realmente criar uma teoria, algo novo, é só no doutorado, né? No seu caso, quando você foi fazer a sua tese. A criatividade, não. Ela tem essa diferenciação. Então, a gente não precisa, quando a gente quer fazer um texto criativo, necessariamente fazer algo inovador, até porque muitas vezes a gente nem vai sim. conseguir fazer isso, porque, enfim, a gente está no início da carreira científica. Só o pessoal mais que já está lá no doutorado que vai fazer, no desenvolvimento de uma tese, enfim. Então, achei bem importante. Guilherme, agora se você quiser falar já um pouquinho mais específico, né, passando essa parte mais introdutória da base, questões argumentativas que você comentou, que eu achei super importante também, né, que tem muitos textos que são truncados e isso acaba dificultando, né, essa questão da criatividade, até mesmo de avaliação, de aprovação de artigo, projeto de Sim. pesquisa. Mas aprofundando agora um pouco mais, eu queria que você falasse um pouquinho sobre esses métodos de abordagem. Você já começou a falar Uhum. sobre essa questão da cientificidade, eu achei muito bacana. Uma visão que eu tenho, eu sempre tento passar para o pessoal, que a metodologia, a gente passar para quem está lendo o nosso trabalho, qual que foi o passo a passo que a gente tomou para fazer aquela pesquisa, né? Então, e eu vejo que o método, já fazendo um breve spoiler, eu vejo que o método é como se fosse uma estrada que tem várias bifurcações. Então, dependendo do método que a gente utilizar, a gente vai chegar em um determinado resultado, em outro, da mesma forma. Então, se você puder falar mais sobre essa questão para o pessoal, acho que Uhum. vai ser bem legal. Não, cara, bem, muito interessante em relação a isso. Mas só puxando um ganchinho que você falou da criatividade, algo que eu sempre coloco que
você colocar um outro olhar, ou abrir portas para um tema que é batido, ele fica interessante, né? Então, um exemplo que eu falo clássico, que toda vez, em qualquer faculdade, tem a crise do sistema carcerário brasileiro. Então, esse é um tema que vai existir todo ano. E aí o aluno, tá, você quer falar sobre o sistema carcerário, e aí o que você tem mais? Não, professor, a crise do sistema, o sistema está em crise, a culpa é porque o político rouba, não investe, e o pessoal acha que direitos humanos é coisa de bandido, e pronto. Então, eu sempre falo, tá, e se isso já é o que está aí no dia a dia, o que você vai trazer sobre um olhar criativo para isso? Então, e tem várias maneiras, às vezes pegar, por exemplo, o campo da área da política pública, da política criminal, aliás, da criminologia. Então, eu sempre digo isso, né, reforçar a criatividade. Mas existe um problema bem prático, que é a disposição também, em especial no olhar da graduação, essa falta de disposição e interesse. Ainda bem que isso tem dado uma mudada, uma reformulada. A gente hoje tem, tanto em particular como pública, a gente tem mais alunos buscando esse interesse, né, pela pesquisa. Então, sobre a questão aí dos métodos, né, de abordagem. Em relação a essa construção, é importante o seguinte, né, salvo engano, você falou aí da questão de metodologia e método, termos da estrada, fez a metáfora com a estrada e do percurso. E é justamente uma confusão tremenda. Eu mesmo, em graduação, eu faço vista grossa em boa parte dessas questões, até mesmo porque eu sei que nem colegas meus têm, às vezes, essa apropriação. Porque, né, o direito tem uma tradição de quem é professor do direito vem mais do universo profissional para dentro da sala de aula. Então, ele não tem essa base da pesquisa, etc., acadêmica, né? E aí, obviamente, que isso repassa para o orientando dele. Então, eu nem chego a aportar isso. Mas quando a gente tem essa oportunidade, alunos de maior disposição, a gente consegue fazer um trabalho bem mais de excelência e de qualidade, visando a publicação, visando realmente os fins que é uma pesquisa objetiva, né? Então, e tem essa confusão entre metodologia e método, né, de abordagem. Então, vou ser bem simplista aqui, né, a metodologia nada mais é do que o como fazer, né? É a receitinha do bolo. Então, né, o meu tema vai ser, por exemplo, a comunidade, sei lá, LGBT. Então, esse é meu universo de trabalho, essa comunidade, eu vou fazer o quê? Vou fazer entrevista? Eu vou fazer pesquisa narrativa? Eu vou fazer enfim, só uma análise talvez teórica, descritiva. Então, a metodologia é o como fazer. Com a metodologia, a gente tem essa coleta dos dados essenciais. E aí é onde o método de abordagem entra, né? Porque não dá para pesquisar, embora alguns vão ter essa tese aí, mas não dá para pesquisar se antes você ter formulado pelo menos o seu problema e colhido ali um pouco de base mínima para você compreender, né, o que você quer discutir numa pesquisa. Então, depois que a metodologia ela vai sendo aplicada, o método de abordagem vai guiar justamente os objetivos da pesquisa, né, a finalidade colocada. E aí é a grande questão, né, que ocorre na maioria dos trabalhos, que a gente vai ver principalmente aqui em graduação, quem está iniciando, é a incoerência, né, nesses métodos de abordagem. Porque, agora eu vou explicar isso melhor, mas ele se filia, por exemplo, a uma abordagem positivista, mas aí ele faz uma historização, uma problematização, e no trabalho dele aparece que a questão é porque existe uma dominação de pobre em relação a rico. Isso não é uma abordagem positivista, né? E ele está colocando lá que dentro da abordagem dele ele está fazendo método dedutivo, então que é tipicamente positivista. Então tem muita incoerência em relação a isso. E aí são vários fatores. Primeiro, a falta de acesso a trabalhar melhor esse percurso científico, né? E essa disposição, infelizmente, nas graduações, isso acaba pecando um pouco também na formação de quem orienta, né? Mas para esclarecer, então, né, para quem não conhece aí, o método de abordagem, então, é a visão que eu vou dar sobre o meu material de pesquisa, sobre o meu percurso em termos do que eu vou estudar. Então, se, por exemplo, né,
vou colocar aqui o meu estudo, saber como que tem sido as decisões dos juízes sobre violência doméstica e familiar no estado de Goiás. Então, esse é meu objeto de pesquisa. O resultado, a partir dessa coleta desses dados, que é a minha metodologia, então eu levantei jurisprudência, eu fiz entrevista com o juiz, etc. Então eu tenho agora esses dados. A partir deles eu vou analisar. Essa análise é o método de abordagem. Então, como que eu vou analisar isso? Vai ser meramente descritivo? Então, eu vou pegar ali os papéis e, decisões favoráveis 10, não favoráveis 5. Resultado esse. No estado de Goiás, existe dessa forma de decisão. Isso é uma visão da pesquisa, por exemplo, positivista. Então, diferente de já criticar. Por que os juízes têm decidido de forma diversa quando é mulher? Será que existe alguma razão por detrás disso quando o juiz dá canetada ao dar uma decisão dessa? Então, você já traz outros elementos para a visão da pesquisa. Isso tudo, de maneira genérica, são os métodos de abordagem, né? Que dentro dessa concepção nasce, né, algo que a gente tem muita oportunidade, às vezes lá em filosofia ver um pouquinho, nasce dentro de um ramo da filosofia, que é a epistemologia, que é a teoria do conhecimento. E aí lá, né, anos, já vai bolinha disso, os fundamentos dessa abordagem basearam em 3 aspectos principais, que é bem clássico aí para quem pesquisa, né? Que é o racionalismo ou idealismo. Então, a razão primeiro antes da experiência, o empirismo, que é a ideia do a posteriori. Então, a análise, o conhecimento passa necessariamente pelos 5 sentidos, visão, audição, tato e etc. E o criticismo, que vem justamente para casar ali no finalzinho dentro dessas teorias, né? Então, Descartes é bastante filiado a essa ideia do idealismo, que é aquela ideia de um conhecimento a priori. A priori não é que vem antes, é porque você não usa dos sentidos humanos para dar ali o conceito. Então, é bem abstrato, né? É aquela ideia inicial que eu tenho de alguma coisa. Já o empirismo, não. O empirismo, necessariamente, ele necessita de ter uma prática. Então, e o criticismo, né, ou o apriorismo, ele vai tentar casar os dois. Vai dizer que essa briga desses dois não fazia sentido, porque, na verdade, a gente se apropria de pesquisa empírica e, a partir disso, você vai trazendo a reflexão pelo pensamento, né, pela sua formação de conhecimento. Então, esses foram os fundamentos da epistemologia, né? Focado, então, na ideia, e aí, quando você foca na ideia, a gente já tira um pouco o aspecto da prática social. Então, num modelo idealista, essa prática ela acaba ficando um pouco de lado. A gente tem o empirismo, que já parte de uma pesquisa mais concreta, né? E aí vai ser muito utilizado principalmente na sociologia, e o criticismo, que vai fazer esse meio termo, e acabou sendo aí mais divulgado, né? Aí esses fundamentos, né, às vezes a gente coloca de maneira muito seca na pesquisa. E aí você está fazendo a sua introdução e o cara, é uma pesquisa empírica. Aí não tem nada que analise isso. O cara simplesmente pegou 3 jurisprudências e, olha, aqui decidiram dessa forma. Tá? A pesquisa empírica, ela pressupõe essa prática que vem de fora para dentro. Então, pesquisar isso é uma pesquisa documental. É onde as confusões começam a acontecer. E um texto, quem pretende publicar numa revista de um qualis considerável, trazer forte essa pesquisa para nível de premiação, por exemplo, e tudo mais, isso é um erro na pesquisa muito grosseiro, né? Mas que vai sendo comum, porque isso não vai sendo trabalhado, então você enfia lá que o negócio é dedutivo, é indutivo, mas você não faz noção do que é isso, né? Dentro desses fundamentos. E aí, dentro da própria história dessa ciência, a gente vai trabalhando a partir desses fundamentos do racionalismo, do empirismo e do criticismo, eles vão se aprofundando nos métodos de abordagem que são aí historicamente construídos, né? E, diga-se, todos esses métodos de abordagem passaram por sérios métodos de percurso científico. Aquilo de universo amostral, implicações, hipóteses. Então, as abordagens hoje consolidadas foram estudos de anos, né, para que se montasse pelo menos
essas principais aí que a gente vai falar com vocês. Então, dentro dessa perspectiva, a partir desses fundamentos, esses métodos vão sendo ali construídos, né? E aí é onde eu acho interessante. Primeiro ponto, esses métodos não são fechados, né? Então, eles conversam entre si desde que eles partem dessa mesma fundamentação. Então, um método de abordagem que partiu do empirismo, eu consigo casar, por exemplo, uma análise dialética com análise estrutural. Agora, métodos que focam, por exemplo, uma análise mais idealista, enfim, dentro dessa abordagem mais focada no idealismo, não dá para casar, por exemplo, com outros, né, métodos de abordagem. Então, essa coerência ela já é iniciada para que o texto apresente isso. Porque qual é a dificuldade? Além do pesquisador ele ter que escrever bem, não ter uma redação truncada, esse cara tem que demonstrar na pesquisa essa abordagem sendo construída, né? Então, o percurso científico, tanto, como eu falei, os elementos formais técnicos e esse, que é o percurso epistemológico, que é justamente qual método de abordagem ele se filiou, isso precisa ficar claro quando eu leio um texto científico. Justamente para dar aquela credibilidade que a gente falou lá atrás, né? E aí, dentro desses métodos de abordagem, então, eles não são fechados, né? Novos métodos são criados, novas abordagens são pensadas, estão sendo testadas. Então, aqui, obviamente, como eu estou mais nas ciências sociais, eu estou focado nessas já consolidadas, né? Nas ciências aí, sociais. E uma outra questão hoje, né? Esses métodos de abordagem, eles necessariamente eles vão ter uma influência de quem os pensou. Então, seja uma influência do cenário que ele se inseria, econômica, seja uma influência social, uma influência da própria formação. Então, por exemplo, um médico, quando pensou esse sistema de abordagem, um matemático, quando pensou esse sistema de abordagem. Então, eles se influenciam por outros fatores, né? E aí, Gustavo, dentro dessa questão, principalmente aqui para as ciências humanas, né, que fique claro isso, o método de abordagem é a relação entre eu, que pesquiso, e o meu sujeito, e o meu objeto de pesquisa. Como que se dá essa relação e os fatores que influenciam ditam os métodos de abordagem, né? Aqui tem mais, né? Fique claro aí para quem está assistindo. Então, dentro desses métodos de abordagem mais tradicionais, por assim dizer, embora esse nome complicado de colocar tradicional assim, mas mais clássicos, por assim dizer, eu tenho o médio abordagem positivista, eu tenho o funcionalista, eu tenho o funcionalismo, positivismo, eu tenho estruturalismo, eu tenho pragmatismo, eu tenho o histórico dialético, ou materialismo histórico dialético, e a fenomenologia, que é um ambiente bem escuro para a gente ainda das ciências sociais, mas para a galera lá da psicologia ela é bem utilizada. Então, basicamente, nas pesquisas na área de ciências sociais, elas transitam por aí. No positivismo, aí o direito reina, no estruturalismo, principalmente a sociologia, estruturalismo e funcionalismo, a sociologia tem fortes, né, pesquisas nessa área, a fenomenologia, mais aí, por exemplo, nas áreas da psique, etc., e o materialismo histórico dialético, principalmente nas análises econômicas da pesquisa, né? Mas que fique claro, nada importa de eu querer fazer no direito uma análise fenomenológica. Nada importa de eu querer fazer, sei lá, na arquitetura, que eu descobri aí para as ciências humanas, eu não sabia que eu descobri isso hoje, na arquitetura que está dentro das humanidades aí, eu fazer um trabalho de curso funcionalista, estruturalista. Qual é a grande dificuldade? Você tem que entender o que é esse método de abordagem, né? E aí é algo muito importante, os referenciais teóricos vão entrar aqui. E aí vira uma confusão danada, né? Principalmente em trabalho de conclusão de curso, projeto de pesquisa, aí eles exigem lá referencial teórico. E o cara coloca o autor, então ele vai falar sobre direitos da personalidade. Referencial teórico dele. Pablo Stolze,
sei lá, aí, Maria Helena Diniz, esse é o referencial teórico. Não, isso não é o referencial teórico que a gente espera de uma pesquisa. O referencial teórico é aquele que vai trazer as bases do método de abordagem, né? Agora, as categorias de pesquisa, por exemplo, eu vou falar sobre o que é vida, vou falar o que é morte no direito, então, eles são referenciais para a categoria de pesquisa. Agora, como que eu vou entender a minha coleta de dados sobre o que é a vida, o que é a morte, vai depender do meu método de abordagem e do meu referencial teórico, né? Alguns autores reduzem um pouco esses referenciais. Então, pega esse bolo todo aí que eu falei para vocês, eles costumam dividir apenas em um referencial teórico positivista e referencial teórico crítico. Eles pegam todas as outras teorias que fazem frente à matriz positivista, colocam isso tudo como referencial crítico. Então, a análise crítica de tal instituto, ele está se valendo de algum desses, o materialismo histórico, o estruturalista e por aí vai, né? Também é comum a gente substituir alguns nomes, né? Isso é bem comum nos trabalhos iniciais de pesquisa. Então, a abordagem do pesquisador é o positivismo. Aí ela aparece lá como método dedutivo. A abordagem pautada, por exemplo, em estruturalismo, funcionalismo, pragmatismo, que são empíricas, aí ela aparece lá como método indutivo. Abordagens, por exemplo, do materialismo histórico dialético, aparece lá como método dialético só. Então, também é comum fazer isso. Só que a crítica é essa, o cara não sabe o que está enfiando lá. Ele coloca que é um método indutivo, que pressupõe, então, uma abordagem dessa do estruturalismo, etc. E o cara está fazendo um relato. Ele está fazendo uma pesquisa positivista. Ele nem se comporta frente ao seu objeto de pesquisa. Ele só analisa de longe, dita as regras que acontecem ali e ele descreve. Isso é uma abordagem positivista, né? Mas está lá no método dele que é indutivo, né? Ou usam muito hipotético dedutivo, né? Que é lá do Karl Popper, que nada mais ele colocou a hipótese. É isso. É o mesmo método dedutivo, então é o mesmo método positivista, só que ele coloca a discussão de hipótese, que é de falseamento. Então, testar. O Popper trazia isso. Então, o hipotético dedutivo, você descreveu, mas agora você tem que testar. Então, você testa por meio da hipótese. Então, ele é positivista no final, né? Então, essas nomenclaturas são um pouco comuns, e se a gente for trazer maior rigor para essa análise científica, a gente tem que evitar, principalmente, esses modismos aí, né? Ou pegar padrão já pronto. Então, o primeiro passo para um bom texto científico ter essa carga de formação de percurso epistemológico é você ter a disposição de entender qual abordagem você quer. Aqui eu acho que o orientador ele tem uma função muito, vamos dizer assim, não é preocupante que eu queria usar, mas é muito importante, vou usar importante, porque normalmente a gente tem uma carga cultural da formação, né? E aí eu repasso isso para o meu orientando. Então, aí o pesquisador, o orientador, ele não pode ser parcial aqui. Esse é meu ponto de vista. Então, o Guilherme tem uma formação materialista histórica dialética. E aí eu pego um aluno que quer fazer um trabalho meramente descritivo. E aí eu detono esse aluno, o trabalho está uma porcaria, etc, etc, porque eu quero que ele assuma essa visão. Então, não é bem assim, agora já falando como professor orientador, que a gente tem que se portar, né? Então, o orientador tem uma forte influência nesses métodos de abordagem, né? Sempre quando eu vou fazer isso com os meus alunos, principalmente TCC, eu pego o problema dele e falo, e aí, você quer enxergar esse tema seu de que forma? Você quer só trazer o panorama e a gente traz os resultados? Você quer colocar alguma crítica sobre esses resultados? Você quer trazer um outro tipo de análise? Então, quando o orientador ele vai sondando esses elementos, por mais que o pesquisador ali incipiente, inicial, ele não tenha essa formação epistemológica, mas eu já consigo pescar como que vai ser o perfil dele para melhor orientação, né? A gente não pode ser fanático no seu método de abordagem que você se formou e que ele é o mais correto, né? Que fique bem claro, todos esses métodos, não existe um melhor que o outro. O que existiu historicamente foram apropriações deles para
fins diversos. Então, apropriar do método positivista para trazer um discurso, sei lá, para a área da política, do método material histórico, e aí a gente, enfim, faz essa bagunça. Mas aqui dentro da ciência eles são autônomos e cada um, obviamente, tem sua validade. Então, dando continuidade aí, para não ficar muito cansativo, né? Eu estou falando muito, só para a gente trabalhar um pouquinho esses principais métodos aí de abordagem, né? Não sou especialista em todos eles, então vou trazer mais ou menos só um pincelado aí do que é cada um. E aqui o do direito, principalmente, eu vou começar pelo método positivista, né? Então, Augusto Comte é o principal nome, e é um negócio muito louco, porque o cara pegou o método das ciências exatas, que é aquele bem demonstrativo. Para quem lembra das aulas de biologia, aquele negócio lá, experimente Pasteur e etc., aquele passo a passo, aquilo é o positivismo puro, né? E aí, como busca o positivista, ele busca uma lei natural. Uma lei que é uma verdade. Então, quando as leis de Newton foram criadas, foi positivista. E aí, obviamente, que como eu estou estudando a natureza, eu não participo dessa influência. Se eu estou analisando a origem da vida lá, nos aminoácidos, será o que é, eu não vou inserir lá alguma coisa, né? Então eu tenho que deixar aquilo acontecer e observar de longe. Então o positivismo, né, tanto como filosofia, etc., mas quanto método de pesquisa, ele tem um alto rigor do método, do percurso metodológico, que é aquele de observar, demonstrar, testar e etc. Né? Então, é algo muito factível lá nas ciências exatas. E aí o Augusto Comte, ele traz isso para dentro das ciências sociais. Né? E aí a gente tem esses negócios bem doidos da época, surge aí a física social, surge a termodinâmica social. Então, se você pegar esses autores positivistas, alguns mais clássicos dentro da sociologia, você vai ver essas nomenclaturas aí, né? Estatística social, porque eles vão pegar o apropriado do método das exatas para as humanas. Em termos de produção científica, é um jeito de pesquisar, então é um método tipicamente experimental e demonstrativo. Eu olho, experimento e pronto. E a partir daquilo eu tenho, em tese, uma lei válida, né? Eu tenho uma verdade válida. Só que ela não faz nenhum papel de descortinar. Então, eu tenho, como eu falei lá, né? O nosso objeto seriam as decisões dos juízes sobre a violência doméstica familiar. Tenho aqui um percentual de quando são de juízes, 50%, 70% são decisões contrárias aí a casos de violência. Beleza, isso é a verdade na ideia positivista, é o que ele constatou. Né? Agora, aí eu não posso trazer como o aluno faz, né, na hora de fazer um projeto de pesquisa, aí o cara vem com o primeiro capítulo, a história do sei lá o quê, a história dos princípios, a história dos direitos da mulher. E a pesquisa dele no final só mostra para mim que de 10 decisões, 70% ali não é favorável. Então, isso já é uma incoerência pelo que ele escreve, mesmo que ele não, às vezes não saiba que ele está escrevendo uma matriz positivista, mas aí ele fica com um trabalho incoerente em termos de pesquisa. Né? Então, não faz sentido se trazer uma historização para um trabalho que apresenta isso, a não ser se você vai fazer uma exposição comparativa. Vamos comparar as decisões lá em 1970 e aqui. E aí eu tenho a demonstração, beleza. Agora, fazer essa historização crítica, os direitos foram conquistados porque a mulher lutou, ou o homem lutou, não, isso aí não interessa numa análise meramente positivista, né, aplicada aqui no direito. Mas como é um perfil que a gente adotou enquanto profissional, é esse perfil que prepondera nas graduações, o perfil de abordagem positivista. E aí, algo que eu sou muito contra, mas em banco eu tenho que me contentar. Muita gente fala assim, você não pode usar, você não pode se portar como pesquisador. Então é para usar expressões como percebeu-se, então trazer essa imparcialidade, né? Considerou-se, analisou-se. Então, isso é porque a maioria dos professores tem essa matriz positivista no qual o sujeito da pesquisa fica longe, ele só observa. Então, realmente, você não pensou junto ou construiu junto com o seu objeto de pesquisa. Né? E aí, então, eu acho isso errado quando o orientador coloca isso como se fosse regra.
né? Então, agora, realmente, o aluno se portar dentro da pesquisa, o pesquisador, e ele está fazendo a pesquisa dessa matriz, aí fica incoerente, né? Mas é um vício dentro do direito essa matriz positivista, porque ela casa muito bem para o direito, né? Porque, em especial, a gente quer que a lei fique pronta, todo mundo obedeça e ninguém questione. Então, para o direito, ela serve muito, porque a abordagem positivista ela é muito pautada na ideia de uma disciplina, de um rigor. E o direito, tradicionalmente, ele é visto como algo que traz o rigor, que traz a disciplina. Né? Então, por isso que, historicamente, usa muito isso aí nas academias. Uma outra abordagem aí, rapidinho, é o pragmatismo. Foi Charles Sanders. Pragmatismo, para a gente aqui, quem é mais do direito, a gente usa muito como utilitarismo, essa expressão é mais comum. Então, dentro dessa abordagem, ela continua, ela tem essa, vamos dizer assim, essa influência positivista, só que o objeto final não é apresentar uma lei geral sobre algo, uma lei natural, uma verdade nesse sentido. No pragmatismo, a finalidade, a pesquisa tem que ter uma utilidade, a pesquisa tem que ter uma finalidade. Então, quando os alunos, por exemplo, fazem trabalhos aí de pesquisa, que eles fazem um recorte lá do seu tema. E aí eles apresentam uma solução prática, ele está fazendo um percurso pragmatista dentro dessa pesquisa. Então, a finalidade da ciência é a utilidade. Então, usar o pragmatismo é isso. Então, normalmente aqui no direito, a gente acaba não fazendo muito esse estudo porque a gente é mais descritivista, né? Mas em outras áreas, principalmente ciência política, etc., você já tem essa ideia de trazer o utilitarismo para dentro da pesquisa, né? Que é uma outra abordagem dentro dessa percepção. Mas eles continuam afastados, né? O utilitarista ele pega os dados, ele observa e propõe uma finalidade, uma utilidade para aquilo, né? Aí, veja bem, essa utilidade ela está condizente com o que ele pesquisou, não é o que ele acha. Então, o pragmatismo ele ainda não se comporta, o pesquisador ele ainda não, vou usar aqui meio clichê, mas ele não dá a sua opinião ainda. Né? A solução ela vem pela coerência dos dados que ele coletou. Então, a solução tem que vir da pesquisa, isso é pragmatismo. Funcionalismo, né? Aí são vários nomes. Funcionalismo ele tem um pezinho principalmente na sociologia, então Durkheim principalmente, que é aquela aí é bem pesquisas na área da sociologia, né? Que é pesquisar a ideia de que um objeto não a ser estudado ele sempre vai estar ligado a um organismo social. Então, não dá, por exemplo, eu estudar as decisões desse juiz se eu não considerar os fatores que atrelam esse juiz a decidir. Então, esse juiz ele faz parte de que campo social, de qual influência e etc. Então, o funcionalismo ele busca, vamos dizer assim, a produção final de uma pesquisa é identificar qual é a função daquele objeto no que ele pesquisa. Então, os funcionalistas partem aí desse pressuposto. E aí tem várias questões, porque tradicionalmente esse funcionalismo ele prega a ideia de unidade. Então, o clássico quer dizer que a sociedade ela tende à coesão. Então, quando eu vou analisar qualquer objeto de pesquisa, sei lá, quero analisar um animal, vamos aplicar isso aí para uma pesquisa aí. Estou analisando o comportamento do meu cachorro. Então, se eu for pegar, em tese, nessa matriz funcionalista, eu vou identificar esse comportamento precisa estar inserido dentro do comportamento que é esperado, que é aquela ideia de pensamento coletivo, lá de Durkheim, etc. Então, eu analiso o que esse cachorro, em termos de comportamento, produz, e se esse comportamento se insere aqui, dentro do padrão social, da homogeneidade social. Se ele destoar, enfim, ele é um comportamento desviante. Se ele não destoar, ele não é desviante. E aí, a partir dessas classificações, a gente vai identificando. Então, a função desse cachorro aqui é uma função que atrapalha, por exemplo. Então, o pesquisador chega nessa conclusão. Né? Ou, não, a função dele é positiva. Ele é alguém, ou ele é uma instituição importante para a manutenção dessa ordem social, e etc. Então, os funcionalistas sempre vão buscar, a partir do comportamento do seu objeto, identificar qual é a função dele nesse perfil social. Né?
Aí o estruturalismo, esse para mim é o mais complicado. Eu tive oportunidade aí de trabalhar um pouquinho dele no doutorado e é bem difícil, né? Até hoje são livros que eu quero voltar a ler, tá? São vários autores aí, o estruturalismo mais tradicional, né? Aqui para a gente no direito, Foucault, Michel Foucault é um nome forte no estruturalismo, mas tem outras versões. Então, o Pierre Bourdieu também faz análise estruturalista, e aí tem outras subversões aí. Mas a dificuldade aqui é porque, diferente do funcionalista, que é entender a função, os estruturalistas eles têm um pé atrás, por assim dizer. Eles querem entender a estrutura que criou o objeto. Então, o funcionalismo não, né? Ele já pega o objeto e quer entender qual é a função desse objeto aqui. Já o estruturalista, ele inverte. Então, como que esse objeto chegou até aqui? Quais foram as estruturas que hoje chegou ele a esse status, né? Então, se a gente pegar aí o judiciário, porque hoje eu tenho um alto ativismo judicial. Quais foram as estruturas sociais, econômicas, culturais, o que seja, que montaram esse perfil de um juiz ativista hoje no Brasil? Então, é mais ou menos essa pegada aí que a gente tem no estruturalismo. E aí, inclusive, é até interessante porque ele é muito usado para a galera lá de linguística, para entender a origem das palavras, né? Nessa obra do Foucault, que é as palavras e as coisas, que ele vai trazer esse método estruturalista, ele chama de arqueologia do conhecimento. Então, a arqueologia é justamente pegar, né? Você pega ossinho por ossinho e monta todo o objeto, né? Então, o estruturalista é assim, ele vai fazendo essa arqueologia para chegar no seu objeto. E é um negócio bem doido lá, né? Aí o Foucault vai fazer várias análises, mas, inclusive, ele analisou por que a palavra, sei lá, por exemplo, aí tem mais origem latina, mas que dentro dessa estruturalista ele percebeu, dentro da área da linguística, que o nome gato lá em inglês, que eu esqueci, o barulho que o gato faz, gerou o nome gato, a palavra gato. Então, a própria origem das palavras e das coisas tem origem em como que os sons eram emitidos e assim por diante. Então, essa é uma análise estruturalista, que a gente também pode trazer, obviamente, aí para o direito, né? É interessante porque esse estruturalismo, ele não, diferente de que muita gente às vezes acha que eles são marxistas, eles não são propriamente marxistas, porque o marxista, que é o último método, materialista histórico dialético, ele parte de uma análise do objeto inserido dentro do modo de produção. O estruturalista não. Pode até ter influência, mas o modo de produção, modelo capitalista, socialista, etc., não é necessariamente o que estrutura o objeto ali final, ele quer entender a estrutura. E aí o materialismo histórico dialético, esse tem bastante também utilização, né, no âmbito aí da pesquisa, e ele basicamente pressupõe a ideia seguinte, né, eu sempre falo isso para o aluno, é só você ler, ó. Então, materialismo histórico dialético. Materialismo é aqui, é o dia a dia. Então, é a água, é a carteira, é o trabalho e assim por diante. Então, a própria formação dos bens da vida, isso é o material, né? E aí, a ideia do materialismo histórico é justamente analisar esses materiais, isso daí do dia a dia. Então, por exemplo, analisar o dinheiro, analisar o direito, o que for. Eu analisar ele dentro da história a partir dos modos de produção. Então, que foi o método que o Marx usou para estudar lá o capitalismo, etc. Né? Então, materialismo histórico dialético é isso. Eu fazer uma historização dos aspectos materiais a partir da visão dos modos de produção. Modo de produção, e aí, né, capitalista, socialista, etc., ele vai trazer essa análise. E dialético, porque dentro desse percurso, dessa abordagem, e aí, obviamente, dentro da apropriação do Marx, quando cria esse método, o modo de produção ele se constitui sempre em relação a uma luta. Né, que lá na tese dele é aquela famosa luta de classes, o proletário contra a classe dominante, etc. E aí, trazer isso para dentro da pesquisa é você trazer essa abordagem para qualquer coisa que você for analisar. Então, por exemplo, eu posso analisar isso dentro de uma sala de aula. Eu, professor, vocês, alunos, né?
dentro da perspectiva do materialismo histórico, a gente poderia, por exemplo, colocar que o professor ele assume uma posição de dominação frente ao aluno. Nós temos, só te interromper, nós temos 25 segundos. A live. Vixe, correu demais. Também fui falando. Mas eu Mas foi muito finalizei. bom, Na Guilherme. verdade, o último Você era conseguiu o passar muita do informação argumento. para a gente, passar pelos métodos. E eu tenho só te agradecer. Enfim, a gente vai ter outras oportunidades também, às vezes, de Não, com aprofundar certeza. em determinado método, né? E eu vou estar deixando a live salva para o pessoal que quiser assistir, que às Beleza, vezes para